Olá! Dando sequência no estudo do processo penal, vamos falar um pouco sobre as provas dentro da sistemática do processo penal, ok? Vamos fazer aí uma pequena introdução, analisando aí um conceito, uma definição, qual seria aí o objetivo, a finalidade, o objeto da prova para o processo penal. Um conceito bem simples, retirado lá do autor Norberto Avena, nós temos que prova é o conjunto de elementos produzido pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto a atos, fatos e circunstâncias. Conforme o professor Guilherme de Souza Nutti, o termo prova deriva do latim probatio, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação. Isso para dizer que a prova, tá, ela é fundamental para o processo. Nada no processo, e isso não é só para o processo penal, pode ser concedido ou garantido às partes ou a uma das partes sem a comprovação, ou seja, sem a produção de prova, ok? Por quê? Porque a necessidade de produzir a prova é para que o juiz possa formar o seu convencimento. E o seu convencimento, para aqui, dentro do estudo do processo penal, é analisar se existiu realmente o crime e se aquela pessoa que consta como ré ou réu na ação realmente cometeu aquele crime. É essa sempre o norte da discussão dentro do processo penal, tudo bem? Bom, aí a gente vai pensar, qual é o objetivo da prova? Acabamos de falar, formar o convencimento do juiz. E qual é o objeto da prova? Ou seja, o que eu uso como prova? Todos os fatos principais e secundários existentes. Então, o objetivo da prova ou a finalidade da prova é convencer ou dar ao juiz a possibilidade de formar seu convencimento. E o objeto da prova é tudo que estiver ligado aos fatos existentes. Sem aí a possibilidade do juiz se convencer longe ou em apartado das provas. Desse modo, nós não podemos jamais fazer acontecer a ação penal sem o conjunto probatório, tá? Ao longo do estudo das provas, nós vamos falar quem é o grande produtor da prova e assim por diante. Bom, em continuidade, vamos fazer aí uma análise sobre os fatos que não precisam ser provados, né? A doutrina, na verdade, é quem aponta quais são esses fatos. Não há muita dificuldade no entendimento, mas vamos aqui analisar alguns deles, né? Os fatos que não precisam de comprovação são chamados aqui primeiro. Os fatos axiomáticos são os considerados fatos evidentes, né? O exemplo muito utilizado pela doutrina, que facilita o nosso entendimento, até porque a palavra, né, não é muito comum do nosso vocabulário, mas seria, imagina que você chegou até o local do crime, né? Você é policial perito, quando você se depara com um corpo praticamente apodrecido, cheio de bicho, né? Fedendo, vamos dizer assim, né? Tá? Ali você vai se perguntar ainda se o sujeito está vivo ou morto, né? Tá claro e evidente que está morto, né? O que precisa se averiguar ali é o que causou a morte, quais circunstâncias a morte aconteceu, quando possivelmente aconteceu essa morte. Agora, uma coisa é certa, aquele corpo ali em decomposição só pode ser de alguém que já não tem mais vida, ok? Então, esse seria um exemplo bem simples dos chamados fatos axiomáticos. Bom, tem mais alguns outros fatos que não precisam de provas. Os fatos notórios seriam aqueles que fazem parte do patrimônio cultural de cada pessoa, ou ainda do patrimônio cultural de todo o mundo, ou de um país, ou de uma região, ou de uma cidade, né? A depender da situação. Quando a gente fala, por exemplo, o Brasil, na sua concepção geográfica, ele está na América do Sul e os Estados Unidos na América do Norte. Se eu estou discutindo em qual América aconteceu o crime, ou se eu precisar pensar nisso dentro de uma discussão de crime, eu vou dizer que o crime é no Brasil. Então é óbvio que eu não preciso comprovar que o Brasil está inserido
na América do Sul, tudo bem? Então, são fatos notórios, também não carece aí comprovação. Outros fatos também que não precisam de comprovação são chamados fatos inúteis, né? Vamos pensar aí no caso de um crime de roubo, tá? Alguém entra na sua casa no final de semana, no seu descanso do final de semana, prende a sua família e você dentro do banheiro, tá? Leva tudo que consegue e deixa vocês presos lá, né? Aí, durante a instrução do processo, será que haveria necessidade de provar qual foi, por exemplo, a alimentação das pessoas que entraram na sua casa para levar os seus pertences? Creio que não. Então, são fatos inúteis, ou seja, são fatos que estão completamente desligados do processo, ou seja, do crime em si. Esses também não carecem de prova, nem serão levantados, nem serão aventados durante o processo. Bom, dando sequência, a doutrina faz uma classificação sobre as provas, né? E aqui eu escolhi uma classificação bem simples, que contempla que praticamente todas as, digamos aí, espécies dentro dessa classificação, que seriam as diretas, as indiretas, as plenas, as não plenas, as reais e as pessoais. O que seria uma prova direta e uma prova indireta? Bom, como a própria palavra já nos leva a pensar, a prova direta é aquela que está diretamente ligada ao crime, está diretamente ligada aos fatos, ok? Por exemplo, você chega numa situação de crime e do lado do corpo tem uma faca toda ensanguentada. Esta é uma prova, é um objeto, né, que faz parte do crime, que está diretamente ligado a ele, ok? Agora, na prova indireta, nós usamos a definição ao contrário. É uma prova que está indiretamente ligada ao crime. Por exemplo, você está sendo acusado de um crime, mas o seu amigo vai à delegacia para prestar esclarecimentos e diz assim, não, ele não pode ser o autor do crime, porque no dia e na hora dos fatos, nós estávamos em Nova York. Tá? Aqui estão as passagens aéreas, o pagamento do cartão de crédito, o pagamento do hotel X lá na cidade, etc. Então vejam, você tem ligação direta com o crime? Não. Mas você está indiretamente produzindo prova de que aquela pessoa indicada como autora não poderia ter cometido o crime porque ela estava a quilômetros de distância da situação fática. Então, se alguém cometeu o crime, pode até, se aquele crime existiu, tudo bem, mas o autor a quem está se apontando não poderia ser porque você está afirmando que estavam em viagem lá para Nova York. Então, você não está... Esse é o velho álibi, né? Ele não está diretamente ligado ao crime, mas indiretamente ele afeta a análise, neste caso aqui do exemplo, da autoria. Bom, o que são as provas chamadas de plenas e não plenas? Olha, é muito importante a gente entender o que ou como se divide essa ideia de prova plena e prova não plena. Por quê? Quando a gente fala dos princípios do processo penal como um todo, nós analisamos um princípio chamado de verdade real. E o princípio da verdade real, ele reflete diretamente sobre essa classificação. Para dizer o quê? No processo penal, a pessoa acusada só poderá ser condenada quando, durante a instrução criminal, forem produzidas provas plenas, concretas, robustas, tá? Que são, vamos dizer assim, protegidas pela quase certeza de que realmente aquele crime aconteceu e que aquele é o autor do crime. Por quê? Na dúvida, nós estaríamos diante de uma prova não plena. Isso quer dizer que, se nós só lidamos com a verdade real, porque nós não trabalhamos com a hipótese de alguém ter cometido crime, tá? Nós só podemos pensar que o sujeito só pode ser condenado quando houver aí dentro do processo provas plenas, tá? Ladreadas aí de certeza. Quando houver qualquer tipo de dúvida, é porque nós estamos diante de um processo que contempla aí provas não plenas.
E se as provas são consideradas como não plenas, ou seja, não são revestidas de certeza ou de verdade real, elas não podem condenar o acusado. Nesta situação, o acusado deverá ser absolvido. Por quê? Nós buscamos lá dentro da Constituição o princípio de que, na dúvida, absolve-se o réu, chamado aí de princípio do indúbio pro réu. Não podemos nos perder em relação a isso. Portanto, quando se pergunta qual é a classificação da prova que possibilita a condenação, não importa se ela é direta ou indireta, nem se ela é real ou pessoal. Importa que ela seja primeiramente plena, tá? Caso de não plena, não há aí a possibilidade de condenação, ok? Bom, e depois as reais e as pessoais. Obviamente que as pessoais são as provas testemunhais, são pessoas que prestam aí depoimentos ou participam das oitivas durante o processo, ou mesmo declarações durante o inquérito policial, para ajudar aí a chegar à certeza de que houve um crime e de que aquela pessoa indicada é a autora do crime. As provas chamadas de reais se diferem das pessoais porque seria todo outro conjunto de provas que não nasce essencialmente de uma pessoa que vai lá prestar os seus esclarecimentos. Então, nós pensaríamos no sentido de que as provas reais podem ser provas documentais, pode ser prova, por exemplo, uma gravação, pode ser um objeto, uma faca, um estilete, né? Um pedaço de corda, ok? Então, são essas provas aí na separação. Mas vejam, diretas ou indiretas, reais ou pessoais, só condena o acusado quando elas forem plenas, ok? Se são não plenas, não há possibilidade de condenação, porque na dúvida o réu deve ser absolvido. Esse é um preceito constitucional, não podemos perdê-lo de vista. A respeito dessa parte introdutória sobre as provas, falando aí da sua finalidade, do seu objetivo, do seu conceito, a pequena classificação, os fatos que não precisam ser provados, é o que temos para o momento. Falaremos mais adiante. Até breve.